importante, tá? Assim, ó, tudo depende do que vocês querem e até que ponto essa matéria que a gente está conversando aqui é importante para vocês. Se vocês têm interesse, eu vi que a colega aqui disse que sim, né? Então vale para ti, tá? E para mais alguém, se tiver interesse de talvez tentar descobrir mais desse mundo, talvez estudar mais e ir mais atrás, enfim, tem um livro, tá? Muito bom. Dois, esse que está anotado aqui, só que esse vocês não vão achar a edição atualizada. Mas eu digo assim, ó, se daqui 2 anos ela atualizar, compre, porque a Magadar Brigitte é muito boa. Quando eu comecei a lecionar previdenciário, eu comecei a lecionar o que eu disse? Regime próprio. E eu comprei. Foi justamente o que tinha de melhor naquele momento, 2007. Hoje a obra dela está completamente desatualizada, tá? Então hoje vocês não vão encontrar ela para comprar. Mas se vocês encontrarem uma atualizada, compre. Ano passado a gente deu porque assim, eu tenho uma vinculação com os regimes próprios bem interessante, assim, ó, por quê? Existe a Associação Gaúcha de Regime Próprio. O que é uma associação gaúcha? A Associação Gaúcha é uma associação sem fins lucrativos, enfim, que junta todos os regimes próprios do estado do Rio Grande do Sul, entenderam? Junta todos esses regimes próprios, tipo sindicato, federação, confederação, trabalhista, né? Então, assim, uma associação gaúcha, claro, não com esse grau de representatividade, não. Mas a ideia é fornecer cursos, fazer palestras sobre o evento. E eles têm alguns eventos que é o chamado seminário, simpósio, sei lá, sul-brasileiro de direito previdenciário, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que normalmente dá isso, 500, 600, 700 pessoas. Uma época já foi em Bento e os últimos anos tem sido em Gramado, durante muitos anos foi em Novo Hamburgo, porque a sede da AGIP, da Associação Gaúcha, é Novo Hamburgo. Então, teve agora, faz 2 anos atrás, não esse último ano, o ano anterior, eu palestrei em Gramado, junto na mesa com ela. E eu não conhecia ela, ela é uma desembargadora do Tribunal de Contas, uma conselheira, desculpa, do Tribunal de Contas de São Paulo, e eu não conhecia a Magadar. E assim, quando eu li o livro dela, e quando ela foi, o Valnei me disse, que era o presidente da época, ele disse, Rogério, tu vai dividir a mesa com a Magadar, eu vou presidir, eu vou ser o mediador, a Magadar e tu. O que tu acha quem fala primeiro? Ele disse, não, a Magadar, óbvio. Eu disse para ele, eu li, e o que eu sei é porque eu li o livro dela, né? Eu disse para ele, não, óbvio. Daí no dia eu conheci ela, enfim, né, ali, e daí eu comentei com ela, e ela é uma senhora já aposentada, então uma senhora, sei lá, de 70 anos de idade, coisa mais querida, não sei o que, eu disse, admiro muito, sou seu fã, né, só que eu tenho uma coisa para te dizer, tu tem que atualizar teu livro e publicar de novo. Por quê? Porque quase não tem nada. Normalmente, o que vocês encontram sobre regime próprio? Um capítulo dentro de um manual de direito previdenciário. Tem uma obra que eu gosto muito, muito, muito de direito previdenciário, que é uma obra muito profunda, que é o Comentário à Lei de Benefícios do Daniel Machado da Rocha. É uma obra excelente para o regime geral, mas é Comentários à Lei de Benefícios, regime geral. Então, uma obra que fala de regime próprio é aquela do Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lázari. São 2 juízes de Santa Catarina, um federal e um trabalhista, que é um manual ou um curso de direito previdenciário, tá? Do João Batista Lázari e Carlos Alberto Pereira de Castro. É uma obra muito, muito boa, mas é uma obra densa e ela tem um capítulo de regime próprio, mas é um capítulo que não vai atender tudo, embora o Lázaro ele tenha dado muitas aulas de regime próprio e tem falado muito bem, assim, bem como quem conhece, eu te assisti alguma coisa dele já sobre regime próprio, o cara sabe bastante de regime próprio, né? Só que, claro, a obra é um manual, é um curso, então não dá, né? Ou é focado mais para o regime geral. Vocês têm essa que está bastante desatualizada, mas tem uma obra de um autor mineiro que vocês vão achar lá no site da editora Juruá, e o nome do sujeito é Marcelo Barroso, e aí eu não sei se é com 2 R's e 2 S's, né? Aí vocês vão ter que procurar, de Lima Brito Campos, tá? É a melhor obra e a mais atualizada de regime próprio. Não é aquele livrinho de
de 100 páginas, de 150 páginas. Não, é uma obra de umas 500 páginas de regime próprio e previdência social. É o que tem de melhor. Ele tem 2 livros, vocês vão entrar no site da Jurá, quem que tiver interesse, ele tem 2 livros lá, um chamado Regime Próprio de Previdência Social. Tá? É esse, está na 4ª ou 5ª ou 6ª edição, não sei. Vocês vão comprar, claro, né, a edição atual. Ele tem 2016, isso se não tiver 2017. Tá? Então, ele tem uma edição atual, eu diria assim, para regime próprio. Ele tem uma outra obra, Direitos Previdenciários Expectados, alguma coisa assim, tá? Que é a tese de doutorado dele, que não é bom, mas assim, ó, se vocês querem conhecer regime próprio, essa aqui atende mais à finalidade do regime próprio, tá? Marcelo Barroso de Lima Brito Campos, tá? Ele é professor, é doutor, enfim, né? E o Marcelo tem uma grande peculiaridade. Ele é procurador do Estado de Minas Gerais e lá tem uma coisa que é muito legal e não sei se é correto ou não é correto, não sei, aí hoje não sei se pode ou não pode mais, mas enfim, ele é dessa geração da Jane, que eu digo geração intermediária, 45, entre 40 e 50 anos, né? E o bacana é o seguinte, ele é procurador do Estado e advogado. Ele é um procurador do Estado que defende o Estado, mas ele advoga contra o município de Belo Horizonte, por exemplo. Ele é um procurador do Estado que pode advogar por fora. Entendeu? Não sei se hoje se permite ainda, não sei de quando que é o concurso dele, não sei como é lá, mas eu sei que ele faz os 2 lados. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar esse escritório onde ele, a Vânia, o Nazário, o outro, Hildebrando, trabalham. A gente se conhece por causa do IBRP, tá, pessoal? Né? Mas ele trabalha, entendeu? Eles têm um escritório focado em regime próprio, entenderam? Então, claro, qual é o lance legal do livro dele? Ele tem os 2 lados. Ele tem os 2 lados. Tem o lado da advocacia e ele tem o lado do defender, entendeu? Então, ele é o cara hoje no país que mais entende de regime próprio, tá? Talvez tu possa achar alguém lá trabalhando, assessorando junto com o governo que entenda tanto quanto ele, mas seguramente ele é a pessoa que mais entende hoje de regime próprio. Tá? Existe uma outra obra, nessa mesma página da Juruá, vocês vão achar, as revisões em regime próprio, alguma coisa assim também, né? Mas aí é mais para revisar benefícios, aí já é o módulo 2, né? As meninas falaram que fizeram o módulo 1 desse curso, que eu não sabia, né? Enfim, então esse é o módulo 2. Né, o módulo 2, se vocês tiverem, né, existe uma obra chamada Revisões em Regime Próprio, que é do Hildebrando e do Nazário, do escritório dele, tá? Também da editora Jurá. Mas essa das revisões é uma obra mais em conta, né? Sei lá, 50, 60 reais. Essa aqui não, vocês vão gastar uns 130, 150, mas ela é uma obra completa, vocês vão estar bem servidos, tá? Bem servidos. Ok? Bom, mas então, o que é um regime próprio? Né? Num conceito, e aí sim a obra da Magadar ela é precisa nesse aspecto, eu diria ela cirúrgica, né? É um conjunto de normas e princípios harmônicos que informam e regem a disciplina previdenciária de determinado grupo de pessoas. Ou seja, é um conjunto de regras, né? O que é um regime próprio? É um conjunto de regras, né, aplicáveis a um determinado grupo de pessoas. Qual grupo de pessoas? Servidores públicos. Servidores públicos. Tá? Então, essa, mas é naquela linha do que eu conversei com vocês aqui no início, quando eu fiz a separação dos 3 regimes, né? Nós poderíamos dizer que isso é um conceito de regime próprio. Só que esse regime próprio, ele apresenta algumas características. E a primeira delas é que ele é contributivo. Contributivo a partir da emenda 3 de 1993. Em 1993, tinham-se passado 5 anos da Constituição de 88, e a Constituição de 88 ela previa que depois de 5 anos se fizesse uma revisão da Constituição. Né? Se fizesse uma revisão, então, tipo assim, vamos revisar, vamos parar, vamos revisar, porque daqui a pouco a gente deu uma rateada, errou alguma coisa, então vai ser o momento de nós pararmos e ajustarmos isso. Legal. Mas nessa revisão se fez 6 emendas. São as chamadas emendas constitucionais de revisão. Ok. A emenda que eu falo não é essa emenda constitucional de revisão, é uma outra emenda constitucional que saiu no ano de 93 e que deu aos regimes próprios o quê? Um caráter contributivo. Antes, os regimes próprios não eram contributivos, certo? Então, claro, na mesma linha do que nós temos no regime geral. Mais uma outra observação.
Esses regimes próprios, então, que eles são contributivos, eles têm um custeio, e nós vamos já ver na sequência, muito parecido com o regime geral. A prefeitura paga a cota patronal, assim como o servidor público tem descontado no seu contra-cheque também. A União paga a cota patronal sobre o meu salário e eu também tenho descontado a contribuição previdenciária sobre o meu salário. Né? Muito se faz crítica a essa ideia de, daqui a pouco você ganhar 10, 15, 20 mil reais, mas vejam só, né, que nem eu comentei antes, o exemplo que eu dei para vocês do magistrado, que recebe uma aposentadoria de 25 mil. Se ele estava recebendo um salário de 25 mil, ele estava recolhendo contribuição previdenciária sobre esses 25 mil. Então o problema, eu vejo, não é tanto o teto, estão entendendo? É a gestão desses recursos. Vamos nós fazer um plano de previdência fechado, só nós aqui. Como é que nós vamos fazer? Cada um vai dar R$200 por mês. Legal? Tá. Quando uma das colegas mais jovens aqui quiser ter filho, precisar de um salário de maternidade, legal, ela vai lá pegar. Cada um de nós vai ganha R$1.000, vai dar R$200. Para ganhar R$1.000, vocês estão entendendo? 20%, mais ou menos, tá? Legal. Nós vamos pegar esses R$200 por mês e vamos investir aqui, ali, assim nós vamos. Quanto precisamos do nosso salário de maternidade? Legal, 4 meses, tira aqui, né? Salário de maternidade tem descontado a contribuição previdenciária, então não vai tirar os 1.000, né? Vai tirar 800, né? Enfim, e vai seguir. E vamos seguindo, ok? No final, nós vamos ter esse dinheiro vai seguir rendendo. Quando o primeiro de nós precisar se aposentar, vai se aposentar. Quanto vai ganhar? R$1.000. Mas eu gostaria de ganhar R$2.000. Não, peraí, Eugênio, tu até pode querer ganhar R$2.000. Só que se tu quer ganhar R$2.000, na partida tu vai ter que dar 400. Na proporção. Então o que eu vejo muito é isso, não tem esse problema, estão entendendo o que eu quero dizer? O problema é muito da forma como se gere esses recursos. É mais da forma como se gere esses recursos do que o valor que cada um aporta. Tanto que a previdência privada está aí. Né? A previdência privada, tu quer aportar 100 ou 500 ou 1.000, está aí. O teu valor lá no final vai ser maior. Então é muito mais da gestão dos recursos o resultado que tu vais obter. Certo? O regime próprio, no momento em que ele é instituído, deve-se optar pelo modelo. Por quê? Os colegas falaram que fizeram a parte geral, eu não sei se todo mundo fez a parte geral, não sei se a parte geral era requisito, né? Se o módulo 1 era requisito para fazer o 2, não sei. Mas assim, eu lembro que nós temos 2 grandes sistemas. Um de repartição simples, lastreado pela solidariedade, que é o que nós adotamos. Tá? E nós temos o da capitalização, que é a previdência privada, é cotas individuais. Eu vou capitalizando, é o FGTS, que não é previdência, né? Mas enfim, é um exemplo típico de capitalização. Meu dinheiro está ali, quando eu precisar, ele está ali. E o meu bolo é de tanto, se eu tirar tanto, ele vai acabar em tanto tempo. Isso é capitalização, previdência privada. Então, no momento em que um regime próprio institui o plano de previdência, ele vai ter que definir se ele vai querer capitalização ou se ele vai optar pela repartição. Tá? O estado do Paraná optou pela capitalização. Tá? É um único assim, no país que optou pela capitalização. Os demais, todos eles são de repartição simples. A capitalização, ela vai até o momento em que o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, a pessoa passa a receber um benefício mínimo, vamos dizer assim. É diferente. É tipo uma espécie de seguro, vamos dizer assim. Certo? Então, nós adotamos, né, em regra, o sistema de repartição simples. Então, caráter contributivo, equilíbrio financeiro e atuarial. Né, aqui eu não vou avançar bem rapidinho. Né, equilíbrio financeiro está associado à ideia de você ter dinheiro para pagar as despesas a curto prazo. Quando eu, na minha família, estou em equilíbrio financeiro, quando o meu salário entra no dia 5, eu tenho dinheiro para pagar todas as contas. Isso é equilíbrio financeiro. É no dia 5. Tá, eu já ali no verão, tu vai ter dinheiro para ir para a praia? Não. Vocês não gostam de ir para Bela Torres? Não é Bela Torres? O pessoal, pelo menos me dizem que Bela Torres é uma praia dominada por pessoal de Caxias, né? Não sei. Arroio do Sal também, né? Então, Bela Torres, Arroio do Sal, enfim, né? Então, vejam só, vai ter dinheiro para ir para Arroio do Sal ou para Bela Torres, né? Bom, não sei, Eugélio. Bom, isso é equilíbrio atuarial. É eu pegar, separar 50 pila por mês, 100 reais por mês, dá uma brincadeira, né? Tem que ser um pouco mais, por mês para eu conseguir a longo prazo ir para Arroio do Sal, entendeu? Isso no âmbito da família. Agora, você tem meta a curto, médio e longo prazo, né? Que é o que os economistas dizem que é ideal no plano familiar. Né? Bom,
Para a Previdência, a mesma coisa. A meta a curto prazo, eu ter dinheiro para pagar hoje, para botar a gasolina que subiu para 4 e pouco, e assim por diante, isso é equilíbrio financeiro. O que é equilíbrio atuarial na Previdência? Equilíbrio financeiro é pagar hoje, é arrecadar e pagar hoje. O que é equilíbrio atuarial? É a Previdência conseguir sobreviver daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 30 anos. Isso é cálculo atuarial. Tá? Atuarial vem de atúria. Atúria é o quê? É previsão, prognose. Certo? Então, a URGS é a única universidade aqui no Rio Grande do Sul que tem um curso de graduação chamado Ciências Atuariais. Que se usa e se trabalha muito com o quê? Com a linha de seguros. Sejam residenciais, sejam de automóveis, principalmente. Por que o seguro de um carro aqui deve ser relativamente elevado? Porto Alegre é relativamente elevado e daqui a pouco em Selba não é tão elevado assim. Porque o índice de furtos, roubos, a chance de acidente, né? Lá botaram uma sinaleira que começou a dar mais acidente do que antes que não tinha. Entenderam? Porque aí as pessoas furavam a sinaleira, porque não tinha ninguém, e aí que dava a M, né? Antes estava todo mundo acostumado a chegar lá e reduzir. E passar com cuidado. Aí daqui a pouco tinha a sinaleira, alguém decidia passar a sinaleira, o outro via, porque o sinal estava aberto, ele passava a 60 por hora, né? Aí outro que estava furando. Antes não, antes todo mundo cruzava a 20 naquele ponto. Estão entendendo? Então, claro, cálculo atuarial é isso. Tá? Então, essa é a ideia do atuarial, de futuro, de prognose, de previsão. E isso volta, nós falamos no déficit agora no intervalo, né? Isso o governo não apresenta no regime geral. Ele não apresenta, previsão atuarial para daqui 10 anos. Previsão atuarial se seguir assim para daqui 20, para daqui 30. Quando eu vou quebrar e quando que eu vou ter 1 bilhão, então, de déficit? Eu quero saber. Porque daqui a pouco, matar no peito 200, 300 milhões, eu mato. Agora, matar 5 bilhões, não sei, 10 bilhões, 50, 100... 200 bilhões, não sei, entenderam? Isso é cálculo atuarial de futuro, ok? Caráter solidário, a previdência social no momento em que ela se estrutura no sistema de repartição simples, baseado na solidariedade, no pacto de gerações, automaticamente fala-se em solidariedade. Por que se fala em pacto de gerações? Porque se nós parar de contribuir hoje, os nossos pais ou avós que são aposentados não vão receber o benefício. Isso é pacto de gerações. Nós não estamos custeando a aposentadoria nossa, não, nós estamos pagando os que estão recebendo hoje. Por isso que nós não sabemos se nós vamos receber a nossa. Porque nós não sabemos se os nossos filhos vão contribuir para a Previdência Social. E se as contribuições deles vão ser o suficiente para pagar os nossos benefícios. Por quê? Porque a gente não começou do zero. A gente começou com um déficit. Por N fatores, principalmente serviço público, porque não se recolhia. Iniciativa privada, porque no início era muito fácil de se desviar para recursos. Então, grandes obras, estradas de ferro, enfim, lá nos anos 60, quando o pessoal começou a trabalhar, e começou a contribuir, quando o número de contribuintes era a base da pirâmide, sobrava muita grana, o governo meteu a mão. E aí, por consequência, se ficou sem. Ok? Quando você chega no momento de precisar, você não tem esse dinheiro. Certo? Avanço. Aplicação subsidiária das regras do regime geral. Sim, a colega no intervalo perguntou sobre a aposentadoria especial. Vamos conversar. Então, vejam só. O regime próprio, ele tem normas gerais. Ele tem a Constituição Federal e as 2 leis. Além disso, cada ente, o Estado do Rio Grande do Sul. Exemplo, eu quero aqui no município de Caxias, eu entendo que dependente até os 21 anos de idade, igual ao regime geral. Mas eu, lá em Canoas, entendo que, eu estou passando por problemas financeiros, assim, E eu acho que até 18 anos estava bom. Depois dos 18 anos, tanto o menino como a menina, com todo respeito, mas vai trabalhar. Estão entendendo? No momento em que eu mexo de 21 para 18, vai mudar meu cálculo atuarial. Porque aquelas pessoas que tinham chance de deixar a pensão para aquelas pessoas ali que poderiam receber, já não vão mais deixar. Então eu vou economizar. Estão entendendo? Eu vou economizar. Então, claro, definir esse tipo de situação, rol de dependentes, por exemplo, rol de dependentes, é autonomia de cada ente legislativo. Agora, em ele não definindo, aplica-se subsidiariamente a Lei 8.213. Então, nas lacunas, quando a lei do regime próprio não define, você aplica a Lei 8.213. Você aplica as regras do regime geral com base no artigo 40, parágrafo 2º. Destaca-se que, em relação às aposentadorias e pensões, aplicam-se as regras dispostas na Constituição Federal, enquanto para outros benefícios aplicam-se as regras do regime geral no que couber. Aposentadorias e pensões.
que diz respeito a valores e a requisitos. Agora, a Constituição, no artigo 40, ela não define, por exemplo, rol de dependentes. Então, ou a lei que criou o regime próprio aqui de Caxias do Sul é que define o rol de dependentes, certo? Ou o Estatuto dos Servidores Públicos, às vezes, acaba fazendo essa definição, isso é um pouco equivocado, porque isso deveria estar na lei do regime próprio, mas às vezes está no Estatuto, então paciência. Ou seja, alguma lei municipal tem que definir esse rol de dependentes. Se nenhuma definiu, aí você aplica subsidiariamente a Lei 8.213, porque em princípio ela pelo menos prevê quase que todas as soluções. Tá? Até porque a gente não pode esquecer, né? Assim como quem despacha benefícios previdenciários em muitos municípios não tem formação superior, os nossos amigos vereadores que fazem as leis também não têm, né? Entendeu? Os nossos, né, oráculos da lei, né? Enfim, não, brincadeira. Tá? Quem faz, né, os nossos legisladores também não têm, né? Então, claro, às vezes eles podem pecar, né? Enfim, volto de novo. Todas as leis municipais, 99% delas são cópias, né? Isso você também sabe, né? Uma é cópia da outra. Ah, Eugélio, eu quero criar um regime próprio aqui no meu município que não tem. Ah, legal, vamos lá. Daí, eu já peguei uns 5 modelos de lei, eu queria que tu desse uma olhada. Já aconteceu. De me mandarem, eu digo, não, então faz o seguinte, pega esses 5, junta e pensa como tu tem que ser e depois me manda compilado, eu dou uma olhada. Ou seja, faz a revisão, né, desse sentido para ver, né, enfim, alguns problemas. Aqui acho que tu podia eu sugiro que tu regulamente isso, pode acontecer tal situação, talvez tu já preveja isso e assim por diante. Tá? Que normalmente é isso, é uma compilação, tá? Os regimes de previdência social dos servidores públicos, dos estados, dos municípios e federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos do regime geral. Sim, os regimes próprios dos servidores públicos civis não podem conceder benefícios distintos do regime geral. O que seriam benefícios distintos? Eu estou falando do regime próprio previdencial de servidores públicos. Não estou falando em previdência de parlamentares, não estou falando em pensões de viúvas de governadores ou até pensões concedidas aos próprios governadores, que são pensões especiais, vocês estão entendendo? Não estou falando desses problemas, dessas anomalias que a gente tem, absurdos de certa maneira. Tá? Não, estou falando de servidores públicos civis normal. Em princípio, não podem ter benefícios distintos do previdenciários, distintos do regime geral. O que seria benefício distinto? O nome até pode ser o mesmo. O que não pode ser diferente é o risco social coberto. Lembra da ideia de risco social, infortúnio da vida? Então, se lá no INSS eu tenho o quê? Um auxílio-doença, eu posso ter no Serviço Público a licença saúde. O nome não é o problema ser diferente. O problema é se o evento coberto fosse outro. Então, assim, eu posso ter todos os benefícios previdenciários no regime próprio que eu tenho no regime geral. Mas eu não posso ter nenhum outro diferente no regime próprio. Tá? Isso é importante. Não posso ter alguma outra hipótese de benefício previdenciário, tá? Que eu não tenha no regime geral. Tá? É uma ideia a nítida ideia, por força da Lei 9717, pós-emenda constitucional número 2098, de aproximação. Os mesmos riscos sociais. Os requisitos são os mesmos? Não. Precisam ser os mesmos? Em princípio, não. Cada um vai ter os seus requisitos. Regime próprio tem idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Regime geral não tem idade mínima. Quer-se ter, mas não tem. Certo? Assim por diante. A idade é a mesma na aposentadoria por idade, dos dois daí sim. Né? Mas veja só, regime próprio tem aposentadoria compulsória ou expulsória? Não. Antigamente tinha, lembra, 70 anos, daí extinguia o contrato de trabalho e o cara tinha que automaticamente se aposentar. Isso estou falando antigamente. Hoje não tem. Se vocês procurarem, lerem lá, como é que é? Aníbal Fernandes, eu acho. Aqueles livros de previdenciário lá, escritos nos anos 70, 80, vocês vão encontrar. Hoje não tem. Né? Porque uma época, vocês lembram muito bem, a aposentadoria era o quê? Causa de extinção do quê? Do contrato de trabalho. E aí não se falava em desaposentação, porque aposentado não podia trabalhar, né? Enfim, ok? Então não pode ter benefício distinto, tá? Vejam só, para pensão e aposentadoria, o próprio legislador fez uma distinção, colocando no corpo da Constituição as regras, é aquilo que eu já conversei com vocês. Sendo de natureza constitucional, não cabe a qualquer dos entes federativos modificar tais critérios, sim. O que está no artigo 40, que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Isso vale para todos os regimes próprios. Não pode o legislador
infraconstitucional ou o legislador de outro ente federativo mudar essas regras. Exemplo, uma DIN bastante antiga, onde o Estado do Espírito Santo, por isso é essa a origem dela, o Estado do Espírito Santo alterou a sua Constituição estadual e previu uma outra idade mínima para a aposentadoria compulsória. Eles mudaram a aposentadoria compulsória. Na época era 70 anos, como nós estudamos, antes de passar para 75 era 70. Eles botaram outra idade. E isso aqui é dos inícios do ano 2000, se não me falha a memória. Tá? Outros estados já fizeram isso, não sei se o Piauí também não fez, o Maranhão também já fez, depois que o Espírito Santo fez, e todos eles foram parar no STF, e o STF disse não, não pode. Tá? Pela questão da Constituição Federal. Ok? Dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Regime próprio de previdência social, ele é próprio porque ele é de uma determinada categoria profissional, categoria essa denominada servidores públicos. Ok. Qual servidor público? Qual servidor público? Servidor público ocupante do quê? Cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo. Então já começa uma grande distinção. O que é cargo? É uma noção lá do direito administrativo. O que é cargo? Cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, quando os cargos públicos eles são criados por lei. Então, quando a lei aqui do município de Caxias do Sul diz assim, porque vocês viveram essa geração, vocês vivem essa geração. Antigamente, nós não tínhamos cargos, por exemplo, como agente comunitário de saúde. Isso não existia. Ou agente da saúde familiar, não existia. Agente de endemias ou epidemias, não sei como é que se diz tecnicamente, e tem diferença, enfim, mas não existia esse tipo de cargo. São cargos mais recentes, né, enfim. Então, quando você cria um cargo, você tem que dar um nome para o cargo, óbvio. Mas você tem que dizer o que essa pessoa vai fazer, correto? Isso é o conjunto de atribuições. Então, eu quero criar 50 cargos com essa denominação e um conjunto de atribuições. O sujeito vai fazer isso aqui, e ele vai ser responsável por isso. Conjunto de atribuições e responsabilidades. Se ele não corresponder, aí ele não vai passar no estágio probatório, não vai efetivar. E se depois ele fizer alguma nhaca, vamos dizer assim, tem o processo administrativo disciplinar. Né? Então, tem meios, muitas vezes não aplicados de modo eficaz, mas que poderiam ser assim aplicados. Ok? Certo? Então, isso é cargo público. Mas o cargo em comissão também é criado assim. Quando o governo federal, e aí isso a gente acompanha, quando o governo federal faz uma reforma ministerial e termina com o Ministério da Previdência Social, ele faz isso por meio de lei. E lembro que saiu a lei e a gente não sabia nem onde é que a Previdência tinha ido parar no início. Né? Que não sabia que ela era um desenvolvimento social, mas uma parte do custeio foi lá para o Ministério da Fazenda e aí bateu aquele pavor, eles vão querer privatizar tudo e vão reformar tudo e vão mudar tudo, né? Lembram disso? Subiu inclusive o site previdência.gov, né? Enfim, ficou fora do ar um tempo. Né? Então vejam só, isso se dá por meio de lei, ou seja, tem que se criar os cargos e se extinguir os cargos. Mas os cargos nem sempre são de provimento efetivo. O que é um cargo de provimento efetivo? É aquele cargo em que a pessoa ingressa mediante concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Muitos concursos públicos, vocês sabem, tem provas e títulos. Tem formação superior, tem mestrado, tem doutorado, escreve artigo, tem artigo escrito no jornal, sei lá, pontuação para títulos. Outros concursos públicos, normalmente de nível médio, segundo grau, é só prova. No máximo, uma redação, uma coisa assim. Normalmente, muitas vezes, só prova mesmo, né? Objetiva, vamos dizer assim até. Então, vejam só. Cargos públicos temos diversos. O que nós temos? Nós temos cargos públicos de provimento efetivo e provimento não efetivo. Certo? O que é provimento? Provimento vem de prover, né? De preencher, de ocupar. Então, numa linha administrativista, eu crio um cargo por meio da lei,
com um conjunto de atribuições e responsabilidades. E eu tenho diversas formas de prover esse cargo. Ou eu faço um provimento não efetivo, por meio de CC. O que é CC? Cargo em comissão. Cargo em comissão. Ou eu faço um provimento não efetivo por meio de contrato temporário. Ou eu faço um provimento efetivo direitinho por meio de concurso. Se vocês olharem todo o Estatuto do Servidor Público, vai falar do provimento. Né? Como é que se dá o provimento? Por meio, tu és nomeado e depois tu toma posse. Posse é o aceite, enfim, assim por diante. Ok? Então vejam só, quem desses pertence ao regime próprio? Agora é a pergunta. Quem é que é segurado obrigatório do regime próprio? Numa analogia com o regime geral. Quem? Quem ocupa cargo de provimento efetivo. Quem ocupa cargo de provimento efetivo. O primeiro pré-requisito é assim, ocupante de cargo de provimento efetivo. Se for um CC, ou a pessoa contratada emergencialmente, contrato temporário e emergencial, leia-se aqui também, tá? Contrato temporário e emergencial não vai fazer parte do regime próprio de previdência social, certo? Vai fazer parte do regime geral. Artigo 11, lembram? Segurados obrigatórios como empregados. Inclusive, a prefeitura aqui vai pagar 10 mil para o secretário de administração do município, vai descontar a contribuição previdenciária dele de 11% até o teto, vai recolher os 20% sobre os 10 mil, porque a cota patronal não tem teto, regime geral, você sabe disso, lei de custeio, e vai fazer o quê? Repassar essa grana para onde? A tesouraria da prefeitura, vamos dizer assim, né? Vai repassar essa grana para onde? Para o regime geral, para o INSS. Vai ter que fazer o quê? Uma GFIP. Uma GFIP. Ok? Não falei nem de servidor cedido, né? É um inferno fazer isso na prefeitura. Não é tão simples. Certo? Esses aqui ficam de fora, então, do regime próprio de previdência. Agora, todo mundo que ocupa cargo de provimento efetivo e fez concurso público vai pertencer para um regime próprio de previdência social? Não. Vamos eliminando. Não, por quê? Porque daqui a pouco eu fiz o concurso público e tudo e estou trabalhando aonde? No Banrisul. Banrisul não é administração pública? Sim. Administração pública indireta. O que é Banrisul? Sociedade de Economia Mista. O Banrisul é nosso. Né? Enfim, nós não queremos que privatize. Enfim, né? É brincadeira, tá? Mas é uma sociedade de economia mista, assim como a Petrobras, a Eletrobras, né? Essas que o Temer quer privatizar agora, né? Enfim, tem um lotezinho aí, talvez, né? Saindo. Né? São sociedades de economia mista. Caixa Econômica Federal, empresa pública. Correios, empresa pública. Fundação Zoobotânica, aquela que do zoológico, enfim, assim por diante, é seletista também, tá? E são tudo pessoas que entram mediante concurso público e levam a sua carteira de trabalho e têm a sua carteira de trabalho assinada e vão ficar vinculados ao regime geral de previdência social e não ao regime próprio de previdência social. Então, assim, ó, administração pública direta, 3 poderes, executivo, legislativo e executivo, direta, é servidor público, certo? É servidor público, em princípio, regime próprio. Em princípio que tem ainda um detalhe depois que pode não ser, tá? Então, em princípio, regime próprio. Nós vamos indo por exclusão, né? Para ver em quem que realmente vai ficar. A administração pública indireta, autarquias, é normalmente sempre regime próprio. Fundação depende da natureza da fundação. FAURGS, aquela que faz concurso lá dentro da URGS, não sei o quê, eles são, até onde que eu sei, servidores públicos estatutários pertencentes ao regime próprio. Agora, a FDRH, pelo que eu sei, parece que não. A Fundação Zoobotânica não. Então, fundação, tu tem que olhar a lei que criou a fundação. Mas se cair um cliente desses na mão de vocês vão conversar com ele. E a primeira pergunta que vocês vão fazer para ele é assim, ó, tu és estatutário ou tu és seletista? Tu tem carteira assinada ou tu tem estatuto? Porque eu não tenho carteira de trabalho. Aí eu entrei com 19 anos na Justiça Federal, eu brinquei antes com 12, não, eu entrei com 19 para 20, eu vim do interior do estado, eu fazia estágio, fazia graduação em Direito, fazia estágio. No interior, meu pai é agricultor, é segurado especial, enfim, então eu não saí de lá com 17 sem carteira de trabalho, né? Vim para cá e nunca fiz carteira de trabalho.
Entrei na Justiça Federal, dou aula aqui, hoje eu sou um contribuinte individual. Isso nós vamos conversar dessa situação também, de trabalhar nos dois regimes, que é o que querem terminar, né? Vocês perguntaram sobre reforma, né? Enfim, nós vamos conversar sobre isso. Né? Então, eu não tenho carteira de trabalho. Né? Porque talvez muitos de vocês que advogam não têm carteira de trabalho, vocês são contribuintes individuais, não precisa de carteira de trabalho. Né? Então, vejam só. Então, vocês vão fazer essa pergunta, estatutário ou é seletista? Ah, se é seletista, ele não pertence ao regime próprio. Ah, é estatutário. Então, se ele é estatutário, ou trabalhador da fundação, se ele é de uma autarquia e se ele é da administração pública direta, ele tem grande chance de ter um regime próprio por detrás dele. Quando ele não vai ter um regime próprio por detrás dele? Quando o município dele não instituiu o regime próprio. No âmbito do estado do Rio Grande do Sul, mais ou menos, pouco mais da metade dos municípios tem regime próprio. Muitos municípios ainda não têm regime próprio. Erechim, que é um município relativamente grande, né, no nosso contexto, né, está entre os 20 maiores, eu diria assim, do estado, até bem pouco tempo atrás não tinha regime próprio, estava implantando. Lajeado não tinha regime próprio, parece que iam começar a implantar. Esteio implantou, mas até 2008, 2009 não tinha também. Esteio também é um município grande, né, pela população que tem ali, enfim, já. Né, e pela Esteio, não sei se vocês sabem, mas é um dos maiores PIBs do estado, né. Esteio, né, tem um PIB gigantesco porque tem muita indústria e a Petrobras ali tem a refinaria ali, Esteio e Canoas ali, eles têm um esquema ali, né, muito alto, assim como o Triunfo, que é o maior do estado, né. Então, populações pequenas. Então, tem muitos municípios que têm regime próprio, mas muitos municípios não têm, tá. Quando não tem regime próprio, o que acontece? Vai para o regime geral. Vai para o regime geral. Vai para as contribuições, vão todas elas para o regime geral. Ok? Então, quem pertence para o regime próprio é o servidor público, ocupante de um cargo de provimento efetivo, entrou via concurso público, tá? E desde que ele tenha um estatuto, seja estatutário, enfim, e vinculado, então, a um regime próprio de previdência social. Né? Claro, isso, vocês lembram de uma discussão lá do direito administrativo sobre a obrigatoriedade ou não do regime jurídico único? Lá do artigo 37 da Constituição Federal, ou 39, não me lembro agora exatamente, 39, sobre ser ou não obrigatório o regime jurídico único. O que é um regime jurídico único? É um estatuto dos servidores públicos. Sobre ser obrigatório ou não, né? Então, se tem essa discussão. Então, hoje se entende que é obrigatório um regime jurídico único. Só que os municípios estão implantando gradativamente. Então, tem muito... O Tribunal de Contas aponta, na linha do que a gente conversou, você tem que fazer um regime jurídico único, você tem que ter um estatuto, enfim, e de preferência você tem que instituir um regime próprio de previdência. É a recomendação. Mas, claro, uma coisa é a recomendação, outra coisa é os municípios efetivamente fazerem. Mas a maior parte dos municípios, a maioria tem regime próprio instituído. Ok? Dúvida até aqui? Então, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. A partir de que momento é que ele ocupa um cargo de provimento efetivo? A partir da posse. Tá? A partir da posse ele passa a ser servidor público, certo? Por quê? Porque eu posso ter feito o concurso, posso ter sido nomeado e não querer. E aí eu não assinei a posse. Imagine o cara que falece entre a nomeação e a posse. Ah, azar, né? Não vai deixar a pensão. Azar da viúva, né? Não vai deixar a pensão. Se ele falecer depois que ele tomou posse, ele já deixa a pensão por morte. Entendeu? Não deixa vinculado ao regime próprio. Por quê? Porque a posse é o aceite. Né? É o aceite. Por isso que a posse é por escrita. O termo de posse. Se diz termo. Termo porque tu assina a posse. É o ato escrito. Por isso que a posse pode se dar por procuração. Porque é assinar algo. E assinar algo, alguém pode se assinar por alguém. Né? A lógica, né, ali é a nomeação, posse e... é que a nomeação, posse e... Não é... Hã? Isso, exercício, me fugiu o exercício. O exercício não pode ser por procuração, senão eu ia mandar alguém trabalhar no meu lugar, isso não dá. Tá? É a pessoalidade, né? Enfim, ok? Efetividade é nessa linha. Bom, imagine então que o servidor público, amigo nosso, enfim, tomou posse, começou a trabalhar. No primeiro mês, ele é motorista, ele foi escalado então para ser motorista de ambulância, ele está levando um paciente para Porto Alegre, bate e ele vem a óbito. Não o paciente, graças a Deus, enfim, né? E ele bate e ele vem a óbito. Ele está no estágio probatório, ele não tem, obviamente, a estabilidade, né? Agora vai ter a estabilidade do reino eterno, não sei o que agora, né? Mas enfim, ele veio a óbito. Ele vai deixar pensão por morte ou não? Vai deixar pensão por morte. Vai deixar pensão por morte. Entenderam?
Então, é mais ou menos que nem no regime geral, no empregado, qualidade de segurado. A partir do momento em que tu começa a contribuir. Empregado, regime geral, a partir do momento que você assina a carteira. Muitas vezes tenta-se fazer, inclusive, uma fraude, que não é o correto, assinar a carteira retroativamente, enfim, para esquentar, Ok? Mas disso não falei, Enfim, você assina a carteira e na segunda, na terceira semana, então ele sofre um acidente, ele vai estar amparado no regime geral. No regime próprio é a partir da assinatura do termo de posse. Então, tanto faz se ele está estável, se ele não está estável, se está no estágio probatório ou não. A estabilidade é a partir dos 3 anos, artigo 41. O estágio probatório é 2 anos. São coisas diferentes, Enfim, são institutos diferentes lá do direito administrativo, a gente não vai avançar, Mas em ambos os casos, ele tem direito, ok? Mas nós temos uma discussão aqui com relação ao servidor público pandicário de comissão antes da emenda constitucional número 20 de 98. O que acontece? Nós temos muitas situações ainda meio esdrúxulas em virtude dos abusos que nós tivemos no passado. Nós tínhamos abusos, por exemplo, em algumas câmeras de vereadores que diziam o seguinte: se o camarada for vereador 2, 3 vezes, ele pode se aposentar como vereador e ele vai ganhar eternamente o salário de vereador pela Câmara de Vereadores. Vocês sabem isso. Isso é uma palhaçada, desculpe o termo, mas assim, a vergonha é isso. Não dá. Imagina, o cara com 40 anos foi 3 vezes vereador e se aposentou como vereador. Aí vai receber o salário de vereador pro resto da vida. Sabe, não dá. Não tem sistema que sustente isso, vamos dizer assim. O mesmo nós tínhamos para os CCs. Imaginem só os abusos que aconteciam. O prefeito escolhia alguém para ser CC, e ele exercia esse CC por um determinado tempo, às vezes até contava os tempos anteriores do regime geral, e se aposentava pela prefeitura como CC. Até 15 de dezembro de 98, data anterior à publicação da emenda constitucional número 20, o servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo poderia estar vinculado ao regime próprio, que assegurasse no mínimo aposentadoria e pensão nos termos definidos pela lei do ente federativo. Então, se eu sou um senhor de 60 anos de idade, eleito prefeito aqui de Caxias, e daqui a pouco eu tenho alguns amigos lá do colégio, do primeiro e do segundo grau, muito amigos meus, que estão passando por um problema de dificuldade financeira, enfim, que não recolheram INSS durante muitos anos, enfim. Eu boto ele para ser CC lá na Secretaria de Obras, ele não tem muita instrução, mas eu boto para ele ser um supervisor lá da Secretaria de Obras. Vai ser o supervisor dos patroleiros, Eu adorava patrola quando eu era criança, Passava aquele monstro amarelo, ainda mais quando vinha aquelas da Cíntia, Com aqueles caminhão cara chata, Puxar a pedra, Eu adorava aquilo ali, nossa. Então, eu boto ele para ser o supervisor daqueles ali, ganhando 3 mil reais. Aí ele se aposentava, aí ele tinha integralidade. O que é integralidade? É ganhar o último salário com uma aposentadoria. Que mão que deu, Ele vai querer ser meu compadre o resto da vida. Vejam que eu estou falando, é sério, isso acontecia, esses abusos, esses absurdos. Então vem a emenda constitucional número 20 e acaba terminando com isso, graças a Deus. E disse o seguinte: pera aí um pouquinho, meu amigo CC, regime geral para ti. Regime geral para ti. Vereador, legal, artigo 38 da Constituição Federal. O que diz o artigo 38 da Constituição Federal? Seguinte, Eugélio, servidor público federal. Eugélio, servidor público federal. Quer concorrer para vereador? Foste eleito? Legal. Eugélio, em havendo compatibilidade de horário, e em Eugélio querendo, pode ser vereador e servidor da Justiça Federal. Em Selva daria. Tem sessão, ao que eu sei, 2 vezes por mês, de noite. Dá para ser vereador e ser servidor da Justiça Federal. Faço minhas campanhas, eu consulto a minha base nos churrascos de domingo das paróquias do interior. Entenderam? Agora, aqui em Caxias, não sei se dá para ser vereador e ser servidor da Justiça Federal. Estão entendendo? Tu tem que despachar lá no gabinete mesmo. É um pouco diferente, A realidade é diferente. Então, temos 2 alternativas para o Eugélio. Se ele quer fazer as 2 coisas, ele consegue, ele pode. O que o Eugélio faz?
O Eugélio recolhe contribuição previdenciária como servidor para o regime próprio e como vereador para o regime geral. Certo? Agora, se o Eugélio quiser se afastar do serviço público, ele tira o quê? Uma licença para ocupar mandato eletivo, prevista no Estatuto do Servidor Público, e assume o mandato eletivo. E aí a contribuição previdenciária dele vai para o regime próprio, ok? Agora, vocês, advogados do regime geral, são eleitos vereadores. Vocês vão recolher para o regime geral. Se o salário de vereador é mais que 5.531, vocês, como advogado, não precisam mais recolher nada. Entenderam? Porque vocês estão recolhendo sobre o teto. Ok? Agora, isso vale para vereador. No caso de servidor público. Para vocês, independentemente de deputado estadual, federal, enfim, aí vocês vão ficar vinculados no teto. Vocês vão ter um emprego como deputado estadual, ganhando, sei lá, não sei quanto salário de deputado estadual, 12, 13, 14, 15, não sei quanto que é. Vocês vão ter um emprego, do ponto de vista previdenciário, com a Assembleia Legislativa, ela vai recolher a cota patronal sobre o total da remuneração de vocês, e vocês vão ter descontado até o limite do teto, do regime geral, e essa contribuição vai para o regime geral. Certo? Agora, se você for servidor público e for eleito para um mandato eletivo superior ao de vereador, leia-se prefeito, deputado estadual, federal, senador, artigo 38, eu estou falando, tá? Essas contribuições, você tem que pedir o afastamento. Porque nesses casos a Constituição não permite a ideia da compatibilidade. O legislador constituinte entendeu que para ocupar estes mandatos eletivos, tem que se desincompatibilizar com o cargo público, não é compatível. Aí tu tem que tirar a licença, assumir o cargo eletivo. Quando encerra o cargo eletivo, encerra a licença e você volta para o teu cargo de serviço público. Essas contribuições vão para o regime próprio de previdência social. Ok? Muito confuso? Não? Mais ou menos? Ok? Então veja só, hoje o sistema está muito mais lógico, né? O problema foi e é os resquícios do passado, pelo qual muito se paga hoje ainda, tá? Servidor público ocupante de cargo em comissão, depois então da emenda constitucional número 20 de 98. Depende, se o cargo de comissão é em recrutamento amplo ou limitado. Vocês não perguntaram. Vocês têm que perguntar. Algumas coisas que vocês não perguntam eu respondo, outras eu nem me lembro de falar para vocês. Tá? Então se vocês têm curiosidade, vocês têm que perguntar, porque vocês podiam me dizer o seguinte: Eugélio, me diz uma coisa, legal, então CC está fora do regime próprio, isso aí. Aqui eu ia responder isso. Agora eu digo não, depende. Por quê? Porque depende de quem é o CC. Se o prefeito de Caxias me convida para ser procurador-chefe do município aqui de Caxias do Sul, eu posso ser? Posso. Eu tiro uma licença lá na Justiça Federal, reativo a minha carteirinha da OAB. Reativo não, ativo ela, porque eu nunca ativei ela, na verdade, né? Eu ativo ela, mas eu estou lá aprovado, é só pedir ela. Eu peço ela e venho ser procurador-chefe do município, que é aquele procurador-geral do município, entre aspas, né, que é aquele que coordena a equipe dos procuradores concursados aqui do município de Caxias do Sul. É o CC? Sim, é o CC do prefeito. Mas eu sou vinculado ao regime próprio? Sim, mas não ao de Caxias, ao meu lado do Serviço Público Federal. Estão entendendo? Saio desse meu exemplo. Prefeito de Caxias tem que escolher alguém para ser secretário de saúde aqui do município. Ele pode fazer isso entre quem? Vários, todos. Claro, só não pode fazer que nem se fez no STF uma vez, né? Botar um médico para ser ministro do STF. Né? Isso já se fez, né? Porque tinha notório saber jurídico. Brincadeira. Tá? Mas se fez, você sabe, já ouviram essa lenda, né, do STF, lá nos anos 1900 e pouco se fez isso com o STF. Não, ele pode escolher alguém para ser secretário de saúde aqui do município de Caxias, sim, alguém que tem experiência em gestão e de preferência em gestão na área de saúde. Médico, enfermeiro, né? Ou daqui a pouco um administrador, mas desde que daqui a pouco seja um administrador de um hospital excelente aqui de Caxias, de Ponta, enfim, então daqui a pouco o cara até pode ser, né? Por que não? Né? Vejam só, se ele escolher alguém da iniciativa privada, leia-se, alguém não vinculado a nenhum sistema previdenciário, ou alguém vinculado ao regime geral, um médico particular, que é contribuinte individual, que tem o seu consultório lá, mas é um amigo dele, que ele confia no cara, ou um médico, diretor do hospital aqui de Caxias, que é um cara bom, entende de gestão, entende dos problemas de saúde do município, convida o cara, né? Esse sujeito vai estar vinculado, esse servidor, ao regime geral de previdência social. Ok.
Mas ele pode convidar quem? Um médico do município concursado que atende, vocês têm UPAs aqui também, né? Que atende na UPA lá, não sei o que. Você pode convidar esse médico concursado. Aí, eu pergunto, ele vai ser vinculado ao regime geral porque ele está assumindo um CC? Não, ele vai seguir vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Porque ele já está vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Então, tudo depende da forma de recrutamento, leia-se, seleção, desse cargo em comissão. Tá? Se ele for amplo, aí não é vinculado ao regime próprio. Amplo é como? Amplo, toda a sociedade. Agora, se for limitado só dentro do grupo de servidores públicos, aí ele segue vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Entenderam? Então, todo CC, aquela coisa de pegadinha de concurso, todo CC é necessariamente vinculado ao regime geral de Previdência Social? Não, porque ele pode ser um CC que é servidor público. E se ele for vinculado aos dois regimes, pode ter um médico? Sim, ele segue vinculado ao regime próprio. Sim, entendi. Você tem um médico que atende na UPA, mas ele atende num consultório privado e lá ele é contribuinte individual. No momento em que você convida ele para ser secretário de saúde, ele se torna servidor público, claro, ele segue sendo servidor público e ele segue vinculado ao regime próprio. Inclusive, se ele seguir, ele pode seguir atendendo privado. Essa é uma diferença do médico para nós da área do direito. Né? Eu, como servidor de Justiça Federal, não posso advogar por fora. Claro, eu entendo que seria correto eu não advogar na Justiça Federal, mas eu não posso fazer ações trabalhistas ou da Justiça Estadual. Agora, o médico concursado, ele pode atender por fora. O dentista, ele pode atender por fora. Não tem incompatibilidade. O que ele não pode assumir, né, mais de 2 cargos públicos, profissional da saúde, vedação constitucional, enfim. Então, neste teu caso, no teu exemplo, ele vai seguir vinculado ao regime próprio pelo valor que ele ganha lá como CC. Tá? Certo? Há uma vinculação ao regime próprio. Dúvidas? Dúvidas? Não? Filiação previdenciária. Então, os servidores não teriam direito, né? Teriam. Só que surge uma diferenciação aqui muito importante, tá? É algo que eu tenho alguns pontos contrários, tá? E eu orientei uma menina sobre isso, ela fez um excelente trabalho e se eu não pudesse vir da aula de regime próprio, eu indicaria ela, porque ela sabe muito de regime próprio, tá? Ela foi orientando a minha e eu aprendi talvez mais com ela do que ela aprendeu comigo. Às vezes acontece, tá? Esses papéis às vezes se confundem, tá? Dependendo do tema. Eu entrei, claro, com a ordem, a parte metodológica, estrutural, né? O conhecimento que eu tinha, mas ela tinha muito conhecimento, que é a Tatiana, que é o seguinte, existe uma situação que ela talvez tenha que ser revista, não sei exatamente, enfim, mas eu acho que ela perdeu a sua razão de ser, assim como algumas coisas perderam a sua razão de ser lá no regime geral também. Quando é que o servidor público deixa de ser servidor público? Vamos começar assim. Quando é que ele deixa de ser servidor público? Quando ele pede exoneração, ele chuta o pau da baraca e sai do serviço público. Quando ele é demitido, o que é demissão? Demissão é penalidade. No serviço público, demissão não é quando você é demitido, não. É quando você apronta alguma, cuja pena disciplinar é demissão. Exemplo, desvio de verba pública, enfim, assim por diante. Demissão, tá? Aí existem outras situações de vacância de cargo público, mas as duas mais normais são essa, exoneração e demissão. Exoneração quando você perde, enfim, né? E demissão quando você é mandado embora porque você aprontou alguma coisa muito grave depois de um processo administrativo disciplinar. Bom, né? Então vejam só, essa vinculação do servidor com o regime próprio de previdência social, e aí parem para pensar, essa vinculação num paralelo segurado INSS. Isso aqui é o quê? Qualidade segurado. O que é a qualidade segurado? É o elo que, no regime geral, o que é qualidade segurado? É o elo que liga o segurado à previdência social. Né? Qualidade de segurado. Ele pode existir ou não pode, período de graça, enfim, mesmo não havendo contribuições, eu mantenho assim por aí. É o elo de ligação. Bom, e no serviço público, quando esse elo de ligação se rompe com relação ao servidor?
quando ele pede para sair do serviço público. Quando ele é mandado embora do serviço público, ele aprontou alguma coisa. Ok? Demissão. Certo? Então, são situações. Inclusive, quando ele é mandado embora, extingue-se a pensão por morte, se ele já estiver deixando pensão e assim por diante. O que acontece? O que acontece muito e que se critica um pouco, e talvez um dia isso seja revisto, não sei também, tá? É o seguinte, existe uma penalidade nos estatutos dos servidores públicos, e aqui eu cito o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Vocês vão encontrar isso na Lei Complementar 10.098, aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vocês vão encontrar dispositivo semelhante, provavelmente, nos estatutos dos municípios de vocês, se vocês olharem. Uma penalidade chamada cassação de aposentadoria. O que é esse bichinho, vamos dizer assim? Imagine a seguinte situação. Um servidor público já poderia quase se aposentar. E ele já está no final de carreira, enfim. E ele comete um deslize, uma falta talvez grave, né? Ele leva um computador para casa para o filho dele, porque o filho dele não tem computador, enfim. Né? Ele faz alguma coisa meio grave, assim, né? Ou pega o carro final de semana e vai dar uma banda em Arroio do Sal ou Bela Torres, então, tá? E aí volta, cara da prefeitura, cara oficial, tá? Tô entendendo? É flagrado que nem um prefeito, uma vez lá no interior do estado, saindo de um motel com o carro oficial, né? Enfim. Não sei quem estava com ele, se era o motorista ou se era outro, isso não sei, não vem ao caso, né? Enfim. Mas vejam só, comete algum crime contra a administração pública. Crimes contra a administração pública são punidos com demissão. Depois, claro, do regular processo administrativo e penal. Demissão. Esse sujeito pratica esse delito faltando 3 anos antes de se aposentar. O PAD, processo administrativo disciplinar, ele enrola, né, cara? Ele contrata um advogado bom e ele termina e ele pega e vai para a via judicial e vamos embora, né? E nesse meio tempo ele pede aposentadoria. Dá para negar a aposentadoria para ele? Não, tem que dar aposentadoria para ele. Se ele preenche os requisitos, tu aposenta ele. E aquilo segue rolando na justiça. Um dia, belo dia, se chega à conclusão que ele é o culpado e que é verdade o que ele fez. Mas não dá para mais demitir ele. Por quê? Porque ele não é mais da ativa, ele já está na inativa. Então, qual é a saída? Cassar a aposentadoria dele. Então, ele não tem mais. O homem, hoje, em princípio, tem que ir até os 60. Ele não tem mais 57, quando ele praticou o fato. Ele já tem 77, porque ele conseguiu enrolar 20 anos. Ele tinha um bom advogado. Ele desviou bastante grana. Ele era reitor de uma universidade federal que estava envolvido no problema das bolsas, que vocês ouviram estourar aqui tempo atrás, nos programas de pós-graduação. Está entendendo o que eu estou chegando agora? Em pessoas possíveis clientes de vocês, entenderam? Então, onde eu estou indo agora? Né? Lembram do Operação Rodan, Santa Maria, fraude, Detran, reitor, universidade? Ok, tá? É esse sujeito. E ele já está com 77 anos agora. Aí ele vai ter o quê? Cassada a aposentadoria. Por quê? Porque ele é expulso do regime próprio. Não é que ele é expulso do regime próprio, ele é expulso da administração pública. E só pode ser vinculado ao regime próprio quem é servidor público. E no momento em que eu demito ele, mas eu não posso demitir porque eu tenho que caçar a aposentadoria, que é a alternativa que a lei me dá, esse vínculo aqui do servidor com a administração pública, ele se rompe, ele deixa de existir. Por consequência, ele também se entende, STF entende, não é eu, é STF entende, que ele deixa de estar vinculado ao regime próprio de previdência social. Certo? Bom, a Tatiana Matti, eu acho, uma coisa assim, tá? Ela é consultora do IGAM, que é um instituto aqui do Rio Grande do Sul que presta assessoria a regimes próprios. Ela é uma pessoa de em torno de 40 e poucos anos de idade, né? Jovem, enfim, que entende muito de regime próprio. Eu tive o prazer de orientar ela num curso de pós-graduação que eu coordenei, que foi o único aqui no estado do Rio Grande do Sul, imagine, um curso de especialização em regime próprio. Tá? Eu tive a satisfação de coordenar esse curso, de trazer palestrantes de todo o país. Para esse curso, a gente rodou ele em Canoas,
tá? Pela localização do Canoas Prev, que deu sala, deu estrutura para nós, pessoas de todo o estado fazendo, servidores que trabalhavam com regime próprio de todo o estado fazendo, alguns advogados da área grande de Porto Alegre fizeram, tá? Só em regime próprio. E o trabalho final dela foi qual? Que isso hoje não tem mais sentido. Sob qual argumento? Que isso aqui tinha sentido aqui. Antes disso aqui. Por quê? Porque, com base na ideia de marido traído. Ah, tu me traiu? Então eu não vou te dar aposentadoria. Entenderam? Por que tinha sentido? Porque a Previdência Social antigamente não era contributiva. Aí quando ela não era contributiva, tinha sentido você caçar a aposentadoria e expulsar aquela pessoa. Porque tu me traiu. É uma questão de moralidade por detrás e tudo mais. Mas hoje eu pergunto, esse sujeito, tudo bem, ele que responda e ele que pague penalmente e que ele reembolse aquelas 3 esferas do crime, né? Responsabilidade penal, civil, administrativa, tudo que você estudar, ele que responda por tudo. E pesado. Mas que não se casse a aposentadoria. Por quê? Porque ele contribuiu para essa aposentadoria. Ele contribuiu, ele tem direito a essa aposentadoria. Ele contribuiu durante esses 40, 30, 35 anos, né? E que isso hoje não seria mais possível. Que isso tinha sentido quando o servo traía o seu senhor feudal. Mas na época não era cassação da aposentadoria, né? Cortava a mão ou o pescoço. Né? Que isso tinha sentido naquela época. Mas que hoje, a partir do caráter contributivo da Previdência Social, seria quase como você caçar uma aposentadoria do regime geral, imagine, né? Porque você matou o seu patrão. Entenderam? Você, lá na sua empresa, você pegou 2 computadores do teu patrão e levou para casa para o teu filho jogar no final de semana com o irmãozinho dele. Botou ainda em rede os 2, né, para jogar o mesmo joguinho. Um contra o outro, para ver quem dos 2 gurias era o melhor. Seria quase a mesma coisa. Claro, a gente tem por detrás a noção de bem público e acho que tem que se punir mais severamente. Isso é importante no patrimônio público, né? Não pode haver... Né? Isso, claro, mas que se puna nas esferas adequadas e não com a cassação da aposentadoria. Foi o que ela sustentou. Então, claro, se um dia aparecer algum cliente, porque nessa situação para vocês... Tá? Se aparecer, saibam que há teses contrárias, ela sustenta isso, vocês vão procurar, vão pesquisar, vocês vão achar. O STF enfrentou essa matéria sim, mas lá por 2005. O STF enfrentou essa matéria com relação a um servidor que tinha se aposentado antes dessa data. E aí nós temos que fazer o quê? Distinguish. Vocês já ouviram falar isso alguma vez, né? Overruling, ou como é que é, né? E distinguish. Nós temos que fazer o distinguish aqui, pera um pouquinho, aqui é aquela realidade. Hoje, a realidade desse meu camarada aqui, não, é um cara que entrou em 2010, está trabalhando. Sei lá, vocês estão entendendo? Então, aí tu começa a trabalhar com a ideia do precedente, da superação, né, do precedente. Tá? Porque se houver a cassação da aposentadoria... Qual vai ser a saída dele? Tu pode defender fazendo com que a instituição onde ele contribuiu te devolva todo. Não vão devolver e vão dizer que não por causa da solidariedade do sistema. Mas poderia pleitear isso. Tá certo o colega dele, o raciocínio do colega, poderia se pleitear isso. Poderia se pleitear, mas aí nós temos um grande problema, que é a prescrição. Tu conseguiria dar repetição de indébito. Tu conseguiria de volta só os últimos 5 anos. Né? Como no meu exemplo o cara já estava aposentado há muito tempo, ele não teria de volta. E sabe o que o regime próprio ia fazer? Ia pedir, inclusive, para ele devolver o que ele recebeu de aposentadoria. E tu vai ter que entrar na justiça discutindo isso. Entendeu? Concordo com a colega, né? Do direito adquirido, enfim. Né? Entendeu? Mas qual é a saída hoje viável do sistema para esse sujeito? Então, aos 77 anos de idade, ele fica sabendo que deu para ele, caçaram, terminaram com a aposentadoria para ele. Uma alternativa viável, sim, é vocês entrarem com essa ação e querendo reativar e com tudo isso que eu falei até agora que a colega sustentou. Legal, ok, fazer o distinguish e tentar convencer alguém no STF, né? Tentar convencer o pessoal lá no STF, certo? Sim, é uma possibilidade.
Mas isso vai levar, e não sei se ele vai até os 97, né? Ele já está com 77, né? Então, entenderam o que eu quis dizer? Eu sou meio traje cômico, assim, às vezes, né? Enfim. Então, não sei se ele vai até os 97. Vocês têm que arrumar uma saída para agora, para ele. O juiz vai te negar. Até porque, tu for um servidor público estadual, tu vai entrar na justiça estadual, perante um juiz de direito, que não estudou concurso previdenciário para o concurso público dele, porque no concurso de juiz de direito não cai direito previdenciário. Direito previdenciário não interessa para ele, ele provavelmente não gosta, é matéria, até porque ele tem que fazer outras que ele gosta mais, e outras que ele é mais pressionado a agir, como penal e família, né? Ele não é, às vezes ele nem gosta, mas ele tem que interferir, e a sociedade exige uma intervenção talvez maior do que no direito previdenciário, nesse aspecto, talvez, não sei. Então, tu corre esse risco, de não levar liminar. Alternativa possível, claro, é você pedir uma certidão de tempo de contribuição aqui no regime próprio, ir lá no regime geral de previdência social, fazer um recolhimento como facultativo, para ter o quê? Qualidade de segurado, um recolhimento facultativo, e daí fazer a averbação e pedir aposentadoria. Qual o grande problema? Se o nosso amigo reitor, que tinha uma aposentadoria de R$15.000, a aposentadoria vai cair para o teto do regime geral. Mas é uma forma de não deixar ele sem nada, e enquanto isso você segue discutindo o outro, certo? Se você conseguir a reativação do outro, você desiste dessa aposentadoria e devolve esses valores do INSS, porque tu vai ganhar outra bolada lá. E daí tu vai fazer a compensação. É muito louco isso, é uma alternativa, né? Não sei. Nós tivemos uma situação no escritório, que ele foi exonerado. Tá. Não foi uma demissão, foi uma exoneração. Mas daí ele pediu. Não, ele foi... eu entendo que teria que ter sido uma demissão. Pois é. Porque foi uma falta, né? Ah, não, então é demissão. Teria que ter sido demissão. Teria que ter sido uma demissão. Mas na CTC dele constava como uma exoneração, Tá. só que ele estava afastado como uma aposentadoria por invalidez já há 7 anos, No regime próprio? no regime próprio. Ah, não poderia exonerar. E exoneraram ele, então, enfim. Só que o detalhe, invalidez no regime próprio não tem contribuição. Então, esse é idiotec. Período de afastamento, porque ele, teoricamente, no regime Sim. geral se contabiliza. no Sim, regime por próprio. causa do intercalado, E daí não fechou o tempo necessário dos 35 no regime. Regime geral. Aí tu conseguiu a prioridade? Não. Ele não tem o quesito de idade. Tu tá no limbo ainda. Detalhe, continua contribuindo para tentar uma proporcional. Claro. Agora daqui. Mas vocês estão discutindo esse ato de saída dele do serviço público? Na verdade, ele veio sim, ele nos procurou já com o processo dele no regime próprio, já tramitando. Ah, Ele perfeito. veio pra Para cá, tentar solucionar o regime geral. no regime geral. Isso, perfeito. Daí eu encaminhei a CTC, solicitei, só que detalhe, o pessoal aqui do INSS, tipo, e agora o que eu faço, para onde eu vou, nunca tinha pegado uma situação dessa. A gente está aguardando já a conclusão, não faz uns 4 meses, eu acho, né? Às vezes nesses casos a gente tem que tentar dar uma conversada com alguém mais, assim, né, para tentar, né, ver. Foi o que a gente São alternativas, assim, não tem muitas vezes, assim, as alternativas são meio loucas, assim mesmo, né, o sistema ele é meio louco. Dúvidas? Mais? Alguém? Alguma colocação? Não? Tá, então essa é uma questão bem interessante, assim, se sustenta que não seria, o STF vem admitindo essa penalidade, mas vejam só o número dos mandados de segurança e do agravo, embargos de declaração, sabe? São números muito antigos, né? Então essa é a posição da STF, a solução que hoje eu falei aqui está aqui, né? Então eu avanço um pouquinho, tá? Bom, isso falando de cessação, enfim. Mas existem outras... cassação, desculpa, né? Mas existem outras possibilidades. E aí os problemas também podem surgir. Um deles é a suspensão. Por quê? Porque existe no serviço público situações em que o servidor público se afasta do trabalho, algumas com remuneração e outras sem. Exemplo típico, licença gestante, né? Ok, com remuneração. Licença para tratamento de saúde? Com remuneração. Ah, legal. Agora, existem licenças que não são remuneradas. E aí que começa o problema.
Existe no Estatuto dos Servidores Públicos uma licença chamada licença para tratar de interesses particulares. Ela é uma licença não remunerada. Às vezes é 2 anos prorrogáveis por mais 2, às vezes 1 prorrogável por mais 1. Isso é o estatuto daquele servidor, daquele município que define. O federal, se não me falha a memória, é 2 prorrogáveis por mais 2. Então, sem remuneração. No federal, existe uma licença que é uma licença assim, licença para tratamento de saúde de familiar. E daí se define quem é a família. Né? Tipo, um rol ali, né? Enfim, então, tipo assim, vamos supor que a minha esposa passando por problema de saúde, o médico dá um atestado, laudo, atestado, dizendo que ela necessita de acompanhamento, enfim. Então, sei lá, meu sogro, minha sogra, meus pais, todo mundo já meio falecido, enfim, né? Não tem muito quem. Então, eu acabo fazendo esse acompanhamento meio que diário. E ela está internada, não sei o que, sei lá, imagine, tá? Tomara que nunca precisem, nunca conheçam alguém que precise, enfim. Dá-se esse atestado. Essa é uma licença que ela começa remunerada no início, durante um determinado período, acho que é de 90 dias. Depois ela já diminui a remuneração mais um pouco e depois de um determinado período ela é sem remuneração também. Então imaginem que esse servidor público está numa dessas licenças sem remuneração. Quando não há remuneração, o que não há? Recolhimento. E nesse período acontece alguma coisa com o servidor. O servidor público tirou uma licença sem remuneração, 2 anos, foi para a Austrália surfar, enfim, não sei o quê, e veio a óbito. Deixa a pensão por morte ou não deixa? Não existe período de graça, né? Não existe período de graça no serviço público. Não existe. Não existe como existe no regime geral o período de graça. Não existe. Então, vejam só, aqui surgem algumas alternativas. Primeira alternativa. Alguns regimes próprios, porque vocês vão ter que olhar a lei do regime próprio. Eu não sei dizer o que o de Caxias diz, porque eu não sei da lei do de Caxias. Né? Mas alguns regimes próprios permitem o quê? Que o servidor público em licença não remunerada realize ele por conta própria o recolhimento das contribuições previdenciárias para o regime próprio para seguir mantendo a chamada qualidade segurada. Então eu sou um servidor público que ganha, sei lá, R$2.000 por mês. Então eu vou recolher contribuição previdenciária sobre R$2.000 todo mês para o regime próprio. O regime próprio vai ter que achar uma forma, né, para eu fazer esse recolhimento. Vai ter que emitir uma guia, como é que nós vamos combinar isso? Sei lá, vou depositar, enfim, mas que fique claro que é o recolhimento. Vocês têm que ter muita segurança disso se vocês orientarem algum servidor público. Tem que ficar muito claro que não é um depósito em conta assim qualquer, que seja recolhimento de contribuição previdenciária. E aí você faz o recolhimento todo mês. Qual o problema? O problema é que não é só pagar a tua parte, tu tem que pagar a cota patronal também. E aí fica caro, porque a cota patronal normalmente é 22% e a do servidor público é 11%. E aí dá quanto? 33%. 33%, diria o Cebolinha, né? 33%. Aí dá 33%. Sobre 2.000? 666, 1/3. Para quem ganha 2.000, pagar todo mês 666 é um pouquinho bastante pesado, né? Desculpe, mas é bastante, né? Então, vejam só, muitos optam por não fazer. Certo? Outra alternativa é recolher durante esse período para o regime geral como facultativo. E aí, se acontecer alguma coisa, tu pede a averbação daqueles períodos para o regime geral e encaminha uma aposentadoria no regime geral. Cuidado. O servidor público vinculado a um regime próprio de previdência social não pode recolher como facultativo no regime geral. Artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então vejam o seguinte, exemplo Eugélio. Agosto. Competência agosto. Competência agosto, estou dando aula para vocês. A UX, eu sou contribuinte individual aqui perante a UX, não tenho carteira assinada com a UX, né? Então a UX me paga valor X por aula, né, pelo final de semana, enfim, por hora eles pagam, né, mas enfim, pagou o valor X por aula. Eles, pessoa jurídica, têm que reter a contribuição previdenciária e recolher para o INSS, correto? Custeio, regime geral.
Setembro, curiosamente, semana que vem, é 1 e 2, eu acho, 2 e 3, que vai ser a nossa aula de novo. Vai acontecer de novo, então, mês de setembro eu vou ter um recolhimento de novo. Vamos pensar que em outubro eu não dei aula em nenhum lugar. Eu não dou aula em nenhum lugar, eu não tenho empresa, eu não tenho nada, entenderam? Eu posso pegar do meu bolso e pagar uma contribuição previdenciária no mês de outubro como segurado facultativo, porque eu não exerci atividade remunerada. Então, obrigatório eu não posso ser. Não. Por quê? Porque eu já estou vinculado ao regime próprio da Previdência Social. Quem está vinculado ao regime próprio não pode ser facultativo do regime geral. Certo? Agora, cuidado. Se eu estou em licença não remunerada, naquele momento, eu não estou vinculado ao regime próprio. Tanto é que se acontecer alguma coisa e eu pedir um benefício, vocês não vão me dar, porque não tem período de graça, vocês me responderam. Então, se entende que pode recolher como facultativo no regime geral. Então, uma alternativa menos dolorosa, daqui a pouco, é recolher 11% sobre o salário mínimo no regime geral. Se acontecer alguma coisa, vai se fazer a média dos 80% maiores e vai se pegar os salários de contribuição do regime próprio. Antes de pedir daí o benefício no regime geral, o que se faz? Faz-se a averbação dos períodos do regime próprio, traz-se aqueles salários de contribuição do regime próprio, bota na média, aqueles no valor de um salário mínimo que você fez para o regime geral vão ser desprezados e tu calcula com base nos 80% maiores. É uma alternativa. Tá? Mas essa é uma alternativa que a jurisprudência dá. Do ponto de vista prático, vocês vão ter enormes dificuldades, o INSS não vai saber o que fazer e talvez, em não sabendo o que fazer, vai fazer o quê? Indeferir. O princípio da legalidade da administração pública, né? Quando a lei não diz que é para fazer assim, eles não fazem. Eles indeferem, certo? Mas é uma alternativa. Não sei se o Adriano Maus vem para falar com vocês, não? Adriano Maus é servidor do INSS, né? Mas enfim, ok? Mais ou menos respondido o que está por aí, né? Se o servidor falecer durante o afastamento, enfim, né? Ok? No serviço público federal, tem uma outra solução. Por isso, vocês têm que ler de novo o estatuto. Vejam, várias soluções possíveis. E aqui a gente já entra, desculpa assim, mas a gente entra um pouquinho, acho que em coisas práticas, né? Com o que a gente também vai aprofundar mais no outro final de semana, né? No Serviço Público Federal tem uma outra situação. Por quê? Porque o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112, né? Ela prevê que os dependentes possam adquirir essas obrigações. Tá? Então, volto à fita. Regime geral. Vocês ouviram falar do recolhimento post-mortem do contribuinte individual? O camarada era pedreiro, servente, trabalhava por conta própria, eletricista, enfim. Começou a ter dificuldades financeiras, parou de recolher INSS. Passados 2 meses, 3 meses, passado 1 ano, 2, 3 anos, perdeu o quê? Qualidade de segurado. Mas ele seguiu trabalhando, só que ele não pagava. Inclusive, ele veio a óbito e a viúva me trouxe o quê? Um recibo dela e dela. Que ele fez uma reforma na garagem, no quarto e na cozinha. Estão entendendo? A viúva me trouxe esses documentos. Datados da época, não tem fraude aqui. Trouxe os documentos, recibos assinados, depósitos de banco. Daqui a pouco ele fazia a declaração de imposto de renda. Estou sendo agora, né, meio sonhador, tá? Ele fazia a declaração de imposto de renda e ele declarou esses recebimentos. Só que ele não recolhia INSS, porque a Receita, Fazendária e Previdenciária não estão se cruzando ainda 100%. Então ele não recolhia. Eu posso orientar a minha cliente, a viúva, a fazer esses recolhimentos em atraso, chamados recolhimentos post-mortem, para que ela, então, ele tenha a qualidade segurada e ela possa, então, usufruir da pensão por morte? Não. Até 2010, 2009, o tribunal aqui da 4ª Região entendia que sim. Aí houve uma mudança no posicionamento da jurisprudência do STJ, e aí passou-se a entender que não mais. Tá? No serviço público existe mais ou menos essa possibilidade. Então o gurizinho, o camarada lá, enfim, ou o tiozão, enfim, como queira, ou a tiazona, né, enfim, foi viajar para a Austrália para surfar com 40, 50 anos de idade, deu problema, enfim, né? Posso indenizar? Em princípio pode.
Tá? Mas volto de novo, isso é um exemplo. Vocês vão ter que olhar o quê? O que o estatuto diz. Estatuto e a lei que regulamenta o regime próprio daquele município. Vocês vão ter que entrar em contato com o regime próprio, vocês vão ter que ir lá no instituto, no fundo, enfim, e ver e dizer, cara, preciso da lei que regulamenta, pá. Normalmente, esses servidores que estão nesses institutos, eles têm uma certa tendência a ajudar. Por quê? Porque muitas vezes eles conhecem aquele sujeito. Então, entendeu? É um pouco diferente do que no INSS. A animosidade não é tão grande assim. Tá? Ali as pessoas às vezes se conhecem. Às vezes conhecer também pode ser ruim, né? Às vezes conhecer também pode ser ruim. Ok? Entenderam? Então, há essa possibilidade do recolhimento. Certo? Avançamos mais um pouco. Não sei que hora nós temos. 10h25. Nossa, dá para ir até as 11, então vamos tranquilo. A monitora lá me mata, né? Mais 5 minutinhos e eu encerro, tá? Eu vou até o horário hoje, porque eu comecei um pouquinho atrasado. E amanhã também, de manhã, tá, pessoal? 8h30 em ponto, tá? Eu prefiro soltar vocês 10, 15 para o meio-dia, né? Do que começar às 9, tem que ir até meio-dia e meia. Aí eu estrago o almoço de vocês, né? Enfim. Ok? Eu não, porque eu vou almoçar na estrada ou por aí, em algum lugar, então tanto faz, né? Acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Você sabe, né, que nós temos o artigo 37, inciso 16, que diz o seguinte: posso acumular cargos públicos? Em princípio não, a não ser que 2 de profissional da área do magistério, 2 de profissional da saúde e o que mais? Técnico científico com magistério, certo? Esses são os entendimentos que se tem. Se tem situações muito loucas. Muito loucas por quê? Porque o cara faz concurso para médico aqui na Prefeitura de Caxias, passa. Faz concurso para médico na Prefeitura de Farroupilha e passa. E daqui a pouco ele faz concurso para médico em outro lugar e passa também. Ele atende aqui de manhã, lá de tarde, no outro ele faz plantão em final de semana. E tudo é prefeitura e tudo é regime próprio. Certo? 3 cargos de médico. Um dia ele se aposenta. Todo mundo sabe na prefeitura que ele é médico nos outros lugares também. Porque isso, imagine, prefeituras ainda mais menores, isso, as pessoas ficam sabendo. Óbvio que sim. Né? Ele se aposenta nas 3. Pode? Não. Mas ele se aposenta nas 3. No imposto de renda, ele sempre declarou as 3 fontes de pagamento. A Receita não está nem aí para isso, né? Ela quer o dinheiro, né, da contribuição, do imposto. Aonde que vai dar problema? Quando o Tribunal de Contas tiver que registrar. O certo já deveria ter dado problema quando o Tribunal de Contas aceitou as 3 nomeações. Mas eu mudo o exemplo. A 3ª nomeação foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, autarquia federal. Foi a registro do Tribunal de Contas da União. Ele foi esperto, ele foi bem orientado. Entenderam? Aí 2 foram para o Tribunal de Contas do Estado e a outra foi para o da União. E se eles não se conversarem, imaginam nesse país todo. Né? Conselheiro do Tribunal de Contas, que é cargo político, né? Você sabe como entra lá, né? Enfim, né? Com todo respeito a eles, mas enfim, não sei se dá para respeitar muito. Enfim, da forma como eles ingressam, né? Enfim, entenderam? Então isso dá muito problema. Tá? E deu muito problema. Só que isso está começando a se abrir o olho para isso. Por quê? Vocês conhecem essa ferramenta melhor do que eu, mas existe algo chamado SRPPS, Sistema dos Regimes Próprios, e hoje os regimes próprios estão tendo que lançar essas informações ali. E isso é tudo centralizado em todo o país, e aí quando tu lançar o 3º vai apitar. Epa, e esse aí não, esse já tem. Para tu poder lançar o outro lá vai ter que dar baixa. Se o outro lá excluir ele, aí tu consegue incluir ele aqui. Estão entendendo? Né? Se tu me comprovar que ele pediu exoneração em algum dos outros, né? Aí tu vai conseguir incluir ele aqui. Então hoje está começando a se cruzar esse tipo de informações, certo? Então assim, ó, pode acumular cargos públicos e automaticamente estar vinculado ao regime próprio e receber mais de uma aposentadoria no regime próprio? Pode. Desde que sejam hipóteses em que é possível a acumulação dos cargos públicos em atividade. Ah, eu me aposentei como professor. Posso fazer concurso público para ser técnico? Pode. Porque se eu tivesse com os 2 na ativa, eu poderia. Então, não tem problema. Estão entendendo?
Aí não tem problema. Agora, eu me aposentei como técnico ou analista da Justiça Federal. Posso fazer concurso para técnico ou analista da Justiça do Trabalho? Não. Porque são 2 cargos públicos técnicos, entendeu? Científicos, que aí tem incompatibilidade. Então, sempre que puder acumular cargos públicos, pode acumular aposentadorias ou pensões, certo? Tranquilo? Mandato eletivo e cargo público, artigo 38, conversei já sobre isso com vocês antes, tá? Quando eu falei do vereador, enfim, assim por diante. E assim, ó, não se assustem, regime próprio tem de tudo. O caso mais absurdo que eu ouvi foi num desses sul-brasileiro da Argipe, que depois da minha palestra, uma pessoa, uma senhora lá do estado do Tocantins me procurou. E ela disse, professor, porque assim, os painéis são divididos, enfim, o meu era direito, né? Enfim, isso já faz acho que uns 5, 6 anos atrás. Que eu costumo um ano palestrar, um ano não palestrar, enfim, nesse evento. Até porque para não ficar muito repetitivo para quem vem, né? Enfim, também, né? E aí ela me procurou e ela me disse o seguinte, Eugélio, olha só, o que tu acha? A gente não sabe o que fazer. Qual a solução que tu dá? Eu sou gestora, né, do regime próprio e eu estou com uma seguinte situação. Eu tenho um sujeito lá, meu município não é muito grande, enfim, 10, 15 mil pessoas, todo mundo se conhece, enfim. E o que aconteceu? Tinha um sujeito, há muitos anos na prefeitura, ele era o contador, tesoureiro, contador, sei lá, alguma coisa assim. Era formado em contábeis, enfim, ele era o tesoureiro da prefeitura. E ele se aposentou, na época nós não tínhamos regime próprio, se aposentou pelo INSS, normal. Aí entrou um outro prefeito lá e ele decidiu criar o cargo de contador. Fez seu concurso e se inscreveu 3 ou 4 pessoas. Ele fez o concurso e passou em primeiro lugar. Ele tinha noção, ele tinha tudo. E eu não sei se ele entrou porque foi direcionado, não interessa isso. Ela disse, ele entrou, passou no concurso. Tomou posse. Detalhe, tomou posse, ele tinha 71 anos de idade. Hoje ele está com 82. E ele quer se aposentar. Porque ele tem o tempo suficiente, nós vamos ver amanhã, ou talvez na semana que vem, para aposentadoria por idade. Ele tem o tempo mínimo de serviço público, ele tem a idade mínima, que era, aliás, da compulsória, né? Ele tem a idade, ele quer uma aposentadoria por idade, que ele tem a idade mínima da aposentadoria por idade, que é 65 para o homem, ele tem mais, ele tem 83, ele quer se aposentar. O que é o que eu faço? Ele preenche todos os requisitos. Eu disse, olha, dá aposentadoria para ele. Mas e aí? Eu disse, olha, diante da situação posta, diante, inclusive, do registro do ato de nomeação dele pelo Tribunal de Contas, porque ele não poderia nem ter sido nomeado, ele já estava na compulsória. Ele estava com 71 quando era 70, entenderam? Não poderia nem ter deixado ele, né, tomar posse. Diante de tudo isso, considerando que ele trabalhou, considerando que ele contribuiu, eu aposento ele e submeto tudo ao Tribunal de Contas. E deixo o Tribunal de Contas fazer. E corrigir daqui a pouco aquele equívoco que eles fizeram, para não dizer outro nome mais feio, né? Para corrigir aquilo que eles fizeram. Então, assim, acontece de tudo nesse mundo dos regimes próprios. Isso foi no interior do estado do Tocantins, ela me procurou, e não é porque é lá, não, aqui também acontece, sabe? Umas coisas muito absurdas, assim, né? Claro, ele foi o único aprovado. O que o prefeito fez? Pegou e nomeou o cara. Talvez até gostava do cara, tinha intimidade, sei lá, né? O cara fazia sempre tudo, há muitos anos, tudo certo, não dava problema, vamos botar o cara. Né? Aqui em Caxias teve uma situação, até um colega comentando, quando criado o regime, Sim. Tinha um procurador próximo do prefeito se aposentar. E lá na lei incluiu um artigo que previa o seguinte, o servidor com tempo para contribuição que permanecesse no serviço, 5% para cada ano trabalhado. Um acréscimo? Isso, 15 anos dobrado. Sim, E aí, quando o município foi se dar por conta... Sim, ainda mais ele como procurador, né, estourou, né, porque a Assunção... assim, ó, essas gratificações, essas vantagens pessoais tem que ter muito cuidado, porque assim, ó, esse tipo de coisa, que né, o colega aqui acabou, o pessoal de casa talvez não vai ter escutado, mas assim, ó, de acréscimo, você preencheu os requisitos para se aposentar, mas se você ficar um ano a mais, você ganha 5% a mais. Esse tipo de coisa onera muito o regime próprio, onera muito, porque assim, imagina, tu trabalha um ano a mais, tu vai ganhar 5% a mais. Não tem custeio que pague essa diferença de 5% a mais. Não é esse um ano a mais que vai pagar esse 5% a mais que ele vai... Então isso fere completamente o equilíbrio financeiro e atuarial. A relação é que o município recorreu durante
Pois tem umas coisas pra judiar um pouco, Entenderam? Ok? Encerramos então, pro pessoal de casa, principalmente, encerramos por aqui. Se o pessoal daqui tiver mais dúvidas, estou à disposição de vocês, tá? Até amanhã cedo.